Bom dia, paz do Senhor. Começamos o nosso programa diário do missionário. Hoje, sexta-feira, são 10 horas e 3 minutos. E vamos trazer aqui as notícias dos eventos. Por enquanto, estamos no Brasil, né? Esse final de semana pretende ser marcante, por quê? Porque há uma previsão de que o que vai acontecer, né? Há uma previsão da reunião agora final de semana. E aí vai negociar a abertura da fronteira, né? Eu não sei exatamente qual a necessidade, talvez algumas coisas políticas, com certeza, algumas negociações. Eu tenho um sonho ainda de ver a internet boa, conseguir transmitir normalmente, sem interrupção. Mas graças a Deus, Deus está conosco, ainda que as interrupções, estamos tendo essa oportunidade de falar. Estamos em oração, estamos em constante oração para o campo peruano. E como eu venho a falar, existe muita coisa por se fazer. Estamos na preparação, enquanto Deus nos permite nos preparar. Hoje, sexta-feira, amanhã, vai ter a transmissão através lá da TV Cusco, onde eu vou transmitir direto da igreja, que vai ter Santa Ceia. E graças a Deus é um momento que eu gosto muito. E eu quero aproveitar agora, aproveitando esse enlace, né, esse ponto que eu falei da Santa Ceia. No Peru, não sei em outros países, eu não sei como é que é em outros países. Em Angola eu não percebi isso, mas no Peru não é feito Santa Ceia como nós fazemos no Brasil. Aqui no Brasil nós fazemos todos os meses, né? Onde tem a apresentação, onde as pessoas levam a campanha do quilo, onde as pessoas se dedicam a fazer uma comunhão, e isso entra num costume nosso, né? Entra numa alegria e participar do corpo e do sangue de Cristo, né? Não existe na Bíblia falando de qual período que deve ser feito, mas diz claro que não impede de você participar. Vamos dizer, se você vai participar, já aconteceu comigo. Eu de repente, numa semana, estar numa igreja, ter a Santa Ceia, por acaso, eu participar da Santa Ceia, e depois na outra semana ter a Santa Ceia em outra igreja ou na minha igreja que eu estiver, e participar de repente de 2 Santa Ceia por mês. Mas no Peru, quando eu cheguei lá, eu notei que eles faziam Santa Ceia uma vez por ano, normalmente no final do ano, né? É o costume deles. E eu cheguei e perguntei se tinha algum problema de fazer. Eu queria fazer mensalmente, como tinha aqui na Maria. Lá tem uma organização que existe graus, né, de pastorado. O pastor missionário é o primeiro, nível mais baixo, depois tem um pastor apoiador, depois tem um pastor sênior. E o pastor sênior, o pastor que é reconhecido pelo ministério, já tem uma história na obra, ele pode praticar a Santa Ceia. Já os outros pastores, os outros níveis de pastores, depende do pastor sênior estar presente para praticar a Santa Ceia. Isso é bom, em parte, isso é bom, porque organiza. Isso é bom, porque organiza e deixa uma coisa mais coerente. Não é qualquer um que vai realizar a Santa Ceia, mas não é costume nosso, né, brasileiro. E eu consegui lá, claro, de dois meses, ter algum dos pastores da região de Quilhabamba, em Santa Maria, para oficializar a Santa Ceia. Então eu comecei a fazer, para não fazer em mês em mês, que seria pesado, como se para esses pastores virem, eu comecei a organizar de dois meses. E em dois meses tinha a Santa Ceia em Santa Maria. Em Tchauliá eu levava para alguns irmãos que não participavam da Santa Ceia. Uma outra coisa também característica que é bastante interessante, que você vê a diferença no Peru, pelo menos na selva lá onde eu estava, não existe suco de uva.
Não existe esse suco de uva que a gente encontra aqui em qualquer mercado. Eu acho que deve encontrar só em Cusco ou nas grandes capitais, mas em Quilhabama não tinha. E eu falei, como é que eu vou fazer a Santa Ceia sem suco de uva? Comprava um pão, eles até me indicaram qual tipo de pão, que tem várias qualidades de pães lá, como aqui no Brasil. E só que o suco de uva eu tinha que produzir, ou seja, eu tinha que comprar a uva, e a uva, essa que tem mais caudalosa, que é a marrom, a vinho, né, a escura, eles quase não têm. Eles têm aquela uva que a gente chama aqui de italiana, né, que é aquela maçuda e que não tem quase caldo. Ela tem pouco caldo, então eu tinha que comprar. E aí foi outra experiência. Eu tinha que comprar e amassar a uva. Eu pensei assim, vou amassar na noite anterior, no sábado à noite, para de manhã tá tudo pronto, não tem que acordar tão cedo. A gente acorda cedo para preparar outras coisas, mas eu escolhi. Só que o clima em Cusco é frio, mas em Quilhabamba e Santa Maria já é calor quente, já é um clima igual o nosso aqui. E o problema é que no dia seguinte a uva não é que o suco de uva não é que azedou, e eu não tinha geladeira, porque não é uma coisa tão necessária lá, e eu não tinha geladeira, e eu deixava assim no lugar mais frio, que a noite lá é fria. Só que a uva começou a fermentar, independente do tempo, né? Independente se está frio, a não ser que você congele, ela não fermenta. Mas quando ela está no estado de suco, né? Suco puro, eu não coloco água, claro, ela começou a fermentar. E eu notei que no dia da Santa Ceia, apesar que eu coloquei um pouco de água para evitar essa fermentação, alguns irmãos notaram, a uva fermentou e praticamente virou um vinho, né? Um vinho alcoólico, fraco, mas eu senti que havia isso. Então o que eu notei que eu tinha que fazer? Eu tinha que espremer as uvas, ter as uvas prontas, disponíveis. Eu comprava as uvas e no domingo de manhã acordava 1 hora mais cedo para fazer, em primeiro ponto, espremer as uvas com toda a higiene, lógico, espremer as uvas, peneirar o caldo e deixar preparado a quantidade necessária para poder fazer a Santa Ceia. Então, características que a gente tem no campo missionário, que as pessoas, às vezes, na cidade, não tem esse problema. Porque é muito fácil você chegar ali e comprar um pão, ou tem lugar que usa até matizar, né, o pão asmo judaico, que aqui em São Paulo ainda tem, você encontra. Você chega em qualquer supermercado, até os pequenos, você comprar um suco de uva engarrafado e fazer a Santa Ceia. Existe aqui em São Paulo, pelo menos em São Paulo eu sei que tem, já o suco de uva industrializado, o pão e o suco de uva já preparado. Já vem um cálicezinho pequenininho lacrado, já com suco de uva dentro, né? Já vem o pãozinho já preparado exclusivamente para isso, feito nesse tamanho, bem pequenininho. E não é fermentado, é um pão mais maçudo, mas já vem lacrado e com um saquinho já lacrado também. Isso para facilitar as igrejas que não querem, como se diz, tocar a mão, mostrar mais higiene na produção da Santa Ceia, na preparação da Santa Ceia. Isso pode ser feito sem problema, não tem nada contra. Claro que no tempo de Jesus não tinha isso, mas a gente vai de acordo com a disponibilidade. Isso, por exemplo, uma grande igreja, para uma grande igreja, isso facilita muito.
Porque há um trabalho forte, você preparar os cálices e tudo mais, grande quantidade. E se já vem na caixa, já tudo preparadinho, higiênico, o povo vai saber que é higiênico. Inclusive, antigamente, aqui no Brasil, né, tinha algumas igrejas, o Ministério de Madureira fazia isso, eu lembro disso. Eu não era do Ministério de Madureira. O Ministério de Madureira tinha o costume de ter um cálice só passando para todos, que é a base bíblica, né? Existem referências bíblicas para isso, né? Mas aí se começou a discutir a higiene, né? Porque tem pessoas que na hora de beber babava, sujava, e a pessoa virava o cálice, e aí tinha que limpar, então tinha todo aquele problema de higiene realmente. Então foi-se feito os cálicezinhos de plástico e o pão ser cortado na hora, ser partido na hora e ser distribuído. Isso vai de acordo com o decorrer do tempo para a higiene. Isso é uma Então, uma das coisas que eu falo é isso, é que de acordo com a região existe uma realidade diferente, né? E missionário, ele tem que se adaptar a essa realidade e colocar a realidade. Não é adaptar ao local. Vamos dizer assim, quer ver um exemplo que acontece no campo? Lá eles não falam a paz do Senhor. Tem a paz do Senhor em Espanha? Tem, mas eles falam bendiciones, ou seja, a bênção, né? Como se tivesse a bênção. Se fosse usado aqui, seria a bênção usada para os pais, beijar a mão, né? E a bênção. Como antigamente se usava. Mas lá se usa até hoje o cumprimento entre cristãos de bendiciones, bendiciones hermano, bendiciones hermana, bendiciones igreja. E também uma outra coisa também, muitas igrejas até do interior se falaram assim, eu vi bastante isso é bastante interessante. Não tem problema, as pessoas eles fazem lá, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus 3 vezes. Levanta a mão, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, né? Os 3 glória a Deus. Tem algum problema? Não, são costumes que a gente vê no campo que não tem problema. Então são internet cair é uma coisa horrível, chato, né? Mas vou fazer o quê? E aí existem certos costumes que acontecem em cada região que o missionário precisa se adaptar, né? Além da alimentação, a gente pensa sempre na alimentação, mas existem costumes da igreja, dentro das igrejas, que a gente não vê. Por que não dá glória a Deus? Porque o costume de dar 3 é um costume mal dar 3 glórias a Deus? Não, nós não damos várias glórias a Deus na igreja, nós não glorificamos a Deus. E qual o problema de você levantar as mãos e glorificar a Deus 3 vezes? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não existe nenhum. Nós vivemos de costumes, né, que não foi constituído na igreja inicial, como a organização doutrinária, a organização de um culto, onde normalmente na Assembleia de Deus se canta 2, 3 hinos de acordo com o tempo, faz a apresentação da palavra, né, a palavra oficial do culto. Depois vem os testemunhos dos irmãos, os conjuntos cantando e deixando por final a palavra bíblica, né, de leitura, de estudo da palavra, apresentação da pregação da palavra. E no final a bênção apostólica. É bíblico? Não. É algum problema? Não. Eu já vi a igreja colocar a pregação. CPAD
Music, o som da palavra. Eu já vi igrejas fazendo, colocando a pregação no início e depois de continuidade do culto, né? Isso é alguma coisa? Não, é adaptação de acordo com o local. É ruim? Não. É a organização do homem, né? É a organização do homem. A gente inclusive fala que esse momento, inclusive o louvor, é a preparação para você receber no seu coração a palavra. Então você começa a se desprender, a tirar atenção, a buscar a Deus, a falar com o Senhor, para receber. Mais uma vez, peço perdão, a queda da internet. Esses costumes fazem mal? Não. É a organização do homem. E isso, o que Deus mais se importa é que devemos adorar a Deus em todo o tempo. Deus não quer somente a religiosidade. A gente vai para o culto, nós vamos para o culto para cultuar o Senhor. Não é Vamos lá. Não é que seja ruim, não é, mas Deus quer que a gente viva. E esse momento do culto, na realidade, é para a gente receber uma palavra, ter um momento de adoração para parar tudo, para deixar de fazer tudo, porque muitas vezes em casa não fazemos, né, quando tem famílias, e você se não se organizar, não consegue fazer o culto familiar. Como eu falei, foi muitos anos, eu me converti em janeiro de 84, e eu só vim conseguir fazer o culto, devocional diário agora, o ano passado. Comecei o ano passado. Então o que acontece? Nós vivemos de costumes, mas o objetivo de Deus é que nós vivamos essa presença para testemunhar. Eu preciso aprender a lançar todos os meus medos. Sei que Ele cuida. E eu noto que esse devocional costumeiro que eu faço pela manhã, normalmente pela manhã, tem me abençoado, tem me ajudado. A leitura da palavra, eu tô o objetivo de ler a Bíblia várias vezes, como eu admiro pessoas que leram 30 vezes a Bíblia. Eu estou na 4ª vez e espero poder continuar até o final, a continuar lendo a Bíblia. Não para dizer, tem 4, 5, 6 vezes, mas que a palavra de Deus esteja fincada, marcada no meu cérebro, no meu coração, para que eu não possa desviar contra ela, para não pecar contra Deus. E assim, quando discutirmos, ouvirmos uma pregação, ou pregarmos a palavra, temos o conhecimento bíblico para poder explanar a salvação em Cristo. Além do mais, as nossas atitudes fazem testemunho. Então, às vezes, de repente, onde nós vivemos, onde nós moramos, as pessoas começam a sentir essa paz que nós temos em nosso coração, porque ela não fica só na gente, ela assim como ela expande ao nosso redor. Bom, eu estou esquecendo, estou começando a falar, que começo a falar da palavra de Deus, a gente viaja. São 10 horas e 22 minutos, nós vamos ao intervalo e voltamos daqui a pouquinho falando da necessidade, da realidade do camperômetro, ok? Então não sai daí, volto já. Há pessoas que vivem num canto, em 1000 desencantos, somente a chorar. Há pessoas que são infelizes, vivendo 1000 crises na rua e no lar. Outras aqui são desilusões,
da vida só fazem sofrer. É preciso pensar em direito, mudar em conceitos, só assim vão saber que vale a pena viver. Vale a pena viver. Vale a pena viver. Vale a pena viver. Se Deus está contigo, Ele é teu amigo. Vale a pena viver. 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 Se Deus está contigo, Ele é teu amigo. Vale a pena viver. Há pessoas quais as folhas sem vidas, cortadas, caídas de um galho qualquer. São quais nuvens que o vento carrega numa viagem cega, vazias, sem fé. Outras aqui não creem em nada, só vivem cansadas e sem direção, prisioneiras do vício e do tédio, sofrem com o remédio ao alcance de sua mão. Mas vale a pena viver. Vale a pena viver. Vale a pena viver. Vale a pena viver. Se Deus está contigo, Ele é teu amigo. Vale a pena viver. Vale a pena viver. Mas vale a pena viver. Vale a pena viver. Vale a pena viver. Vale a pena viver. Se Deus está contigo, Ele é teu amigo. Vale a pena viver. Mas ecoa uma voz doce e boa sobre cada pessoa, falando assim: vinde a mim, cansados e oprimidos, que se encontram perdidos, diz a voz, vinde a mim. Essa voz é a voz de Jesus, que sofreu lá na cruz para nos perdoar. É o caminho, é a verdade, é a vida. Ele quem te convida, Ele quer te salvar. Mas vale a pena viver. Vale a pena viver. Fique em pé aí. Pena viver. Fique em pé um pouco aí. Se Deus está contigo, Ele é teu amigo. Vale a pena viver. Mas vale a pena viver. Vale a pena viver. Vale a pena viver. Vale a pena viver. Se Deus está contigo, Ele é teu amigo. Vale a pena viver. Se Deus está contigo, Ele é teu amigo. Vale a pena viver. Se Deus está contigo, Ele é teu amigo.
vale a pena. Vale a pena viver, vale a pena viver. Vale a pena, vale a pena, vale a pena. Vale a pena, vale a pena. Vale, vale, vale a pena viver. Vale a pena, vida, vale a pena, vale a pena. Vale a pena viver, vale a pena. Se Deus está contigo, Ele é teu amigo, Ele é teu amigo. Vale a pena viver. Se Deus é por mim, pra que? Bom, retornamos. Eu tava vendo aí esse clipe do Vitorino Silva. É uma benção, né? Da gravadora Atos. É uma benção da CPAD. É um dos cantores antigos que tem, né? Tem renome para o louvor, verdadeiro louvor, né? Bom, neste bloco eu quero falar sobre a realidade do campo peruano. Eu tenho comentado dos projetos e da realidade. Uma das coisas que eu tenho visto lá, eu tenho até comentado com os irmãos, que eu tenho contato, né, pessoal, que a realidade do campo peruano, volto a falar e vou repetir sempre, o Peru não é um país pobre, não é um país carente, tá? É um carente do evangelho, assim como o Brasil também tem seus tipos de carências. O evangelho está bem propagado aqui, mas o Peru existe muitos povoados ainda que não tem igreja, existem muitos cristãos que moram mais distantes e por causa disso não podem frequentar a igreja. Frequenta uma vez por mês, quando tem condição que vai para a cidade e frequenta. E uma das coisas que eu vejo que agora está acontecendo, enquanto no Brasil já está costume todo mundo fazer live, todos os pastores fazer live, transmitir os cultos online há bastante tempo, já se faz isso na internet, nas redes sociais. O Peru está acontecendo agora. Por exemplo, eu vou falar sempre do que eu conheço, tá? Então eu sou das Assembleias de Deus do Peru, eu sou membro de lá. Também, né? E como eu sou membro daqui no Brasil da Assembleia de Deus do Ministério Madureira aqui em Guarulhos, mas lá eles estão fazendo o trabalho, eles têm a Rádio Vida, que já transmite, é uma estação, não sei se é uma rádio somente FM, eu não sei se é web, eu acho que web não, mas é uma FM. Eu não sei se é dentro de uma outra rádio, não sei como é que é a organização, não me inteirei com isso. Mas eles começaram com rádio. Hoje eles estão começando diariamente, pelo menos no Facebook, estão tendo o retorno, respaldo. No Facebook, estão trabalhando na obra aqui do lado. No Facebook, estão transmitindo diariamente às 7 horas da manhã lá, 9 horas daqui da manhã, né? 6 horas da manhã lá, 8 horas da manhã aqui, a transmissão de todo dia intercessão.
intercessão pela igreja, intercessão pelos irmãos, isso é bom. Eles estão fazendo live, né? A administração central de Lima está fazendo. As congregações e as regionais não estão fazendo tanto, porque, como eu falei, né? O celular Android chegou há pouco tempo. A internet em muitas regiões estão chegando ainda. Em alguns setores existe internet e ainda não tem essa cultura de se fazer tudo. As pessoas não estão tão viciadas como aqui no Brasil. Não estão tão viciados como aqui no Brasil de celular. Aqui as pessoas estão doentes, estão andando na rua, estão doentes. Se fica sem internet, tem gente que passa mal, que tem problema de saúde, esquizofrenia e tudo mais. E é uma coisa muito louca. Eu, inclusive, me policio com isso. Eu, quando ando na rua, coloco o celular no bolso e não mexo mais. Eu vou almoçar, coloco o celular no bolso. Claro que, às vezes, eu vejo que, de repente, eu estou em contato com alguma coisa, mas deixa pra lá. Eu administro alguns grupos pela internet, sim. Mas, em todos esses casos, eu procuro me policiar para ver se eu estou viciado. Claro que eu não tenho televisão em casa, então, ou seja, meu tablet aqui fica vendo os vídeos, eu escolho os vídeos. A vantagem da internet é isso, que a gente não fica amarrado num canal aberto onde coloca um monte de porcaria, né, como Globo e tudo mais. Agora a gente fica... Então os conteúdos é para mover povo, né? E eu não quero. Então o que, que a gente pode escolher? A gente escolhe o que quer ver. Na internet a gente escolhe o que quer ver. Então de manhã, normalmente eu vejo noticiários, existem alguns programas diários de comentários nacionais. Depois do almoço eu assisto normalmente os programas peruanos da TV Peru para me manter atualizado do que está acontecendo lá, principalmente agora. E também eu vejo videoclipes, então fica tocando música, tocando música no tablet. Então, ou seja, eu determino. A vantagem da internet, a vantagem da tecnologia é não você ficar viciado, mas você determinar o que Mas muitas pessoas, ao invés de determinar, elas são determinadas pelo conteúdo que tem na internet. Então, postou qualquer coisa, tá lá já postando. Ai, fica doente. Ai, todo mundo tá calado. Ai, todo mundo... Entendeu? Tem uns grupos do WhatsApp. Eu participo de muitos grupos do WhatsApp para mandar informação, chamar os irmãos, divulgar o Reflexão em Menos Dia. Mas não que eu fico olhando o que está acontecendo nos grupos. Claro que eu tenho alguns grupos referencial, como o grupo de comunicação de Cusco, eu tenho contato que está em silencioso. Tem um grupo de intercessores do Minha Caminhada, que eu não deixo ficar postando, eu peço para não ficar postando gracejo, para não ter perturbação, né? Porque é incômodo, né? Para quando ter contato eu falar alguma coisa, é exatamente algo necessário. Mas os restos eu coloco em silêncio. E de vez em quando lá chego lá, tem grupo que eu vejo lá, tá com 800, 1.200 mensagens sem ler. Então eu vou lá, seleciono, lá em cima tem um ícone, seleciono apagar tudo, eu apago tudo, não vou ficar lendo. Mas só que tem pessoa que fica atento, fica conversando e tudo mais, e fica respondendo, fica contando. Ou seja, eu fico perguntando, não tem que trabalhar não tenho nada a fazer. Fica o tempo todo, são pessoas que são o problema da nossa sociedade, né? Fica altamente. Então, no Peru está acontecendo isso, está começando a acontecer isso. A sede está começando. Eles têm um pensamento de fazer igual eu nessa última reunião que teve em geral, tive a oportunidade de falar que eu estou administrando TV Web, aí veio um irmão, um diretor de comunicação de uma região de Piúras e chegou assim, você trabalha com qual linguagem? Sabe aquela linguagem técnica de ficar enchimento de linguiça? O programa a seguir é livre para todos os públicos. Você está trabalhando com PHP, com Python, com JavaScript, não interessa o conteúdo, que as pessoas procuram conteúdo. Eu volto a discutir, vou discutir toda a vida isso. As pessoas não querem ver, elas querem conteúdo. Ninguém assiste TV, ninguém ouve rádio, elas ouvem programas. Então se tem um conteúdo, chama atenção.
né? Igual estou fazendo aqui o Diário do Missionário, no início não tem ninguém, e agora já está começando a ter pessoas assistindo. Então depende das pessoas saberem. Então se não tem conteúdo, fica enchimento e linguiça, as pessoas deixam de assistir, vão para outros conteúdos, né? Existem pessoas conteudistas que chamam os influenciadores digitais, e agora está virando uma moda isso daí, e com o tempo vai acabar isso, porque vai trabalhar com um sistema de administração de conteúdo. Eu acredito que a TV vai agregar todos esses conteúdos, como eu já estou agregando, tá? Vamos ver, na TV Jacutinga, eu administro a TV Jacutinga, e ali tem os programas que são distribuídos na internet. Eu baixo as séries, os desenhos animados, os documentários produzidos na internet. Então, ou seja, essas produtoras vão ter retorno porque as pessoas vão querer saber mais. Então, esses conteúdos... mas a lei de direito de imagem. A lei de direito de imagem é muito clara. Eu não estou pegando conteúdo e vendendo conteúdo. Eu estou agregando conteúdo. E outra, assim como as rádios, nós estamos promovendo eles. Então, no momento que eu coloco na TV, e isso é uma forma de encher um conteúdo de uma série, né? Igual tem série O Sócio, tem várias séries aqui na TV Jacutinga, que é trocado diariamente, ou seja, tem uma programação diferente a cada dia. Eu colocar na playlist, e a playlist eu consigo programar, que dia vai ter e todo final de semana eu troco essa programação da semana seguinte, principalmente os programas de segunda a sexta, né? E a ideia é ter programas ao vivo, como eu estou fazendo. Então a gente convida pessoas, e as pessoas mandam gravado e eu coloco, né? Eu quero ver se eu retomo isso para ampliar novamente a grade, né? Então há a possibilidade disso. A ideia é isso, colocar esses programas gravados para complementar o conteúdo e depois trocando. Então, na internet lá eu vou fazer isso. Já existe o TV Cusco, eu já coloquei isso. Então, é como um diretor que trabalha comigo em Cusco, ele fala, não, vamos pagar um horário, a administração pagar um horário numa rádio para ter um programa para promover a TV. Não precisa disso. Então existe isso todo o caminho, e aí ele ficou assim, tá bom, eu nunca vi isso. Ele não tem experiência nisso, então a gente tem que fazer para mostrar, né? Como eu já fiz alguma coisa lá, não no sentido de comunicação, mas no sentido de trabalho, eu tenho um respaldo de falar, vamos ver o que ele vai trazer. Então tem um desafio. E claro, que qual o segredo desse desafio, qual o segredo do sucesso? É Jesus, é a bênção de Deus sobre a nossa vida. Então a gente, se Deus está colocando a gente como comunicação, vamos fazer o melhor, e Deus vai abençoar isso. Eu sei que vai repercutir em todo o Peru, e vai vir gente querendo fazer, eu quero fazer o mesmo na minha região, você me ajuda? Claro que eu vou ajudar, é obra de Deus, não é minha. Não é minha. Então, ou seja, vai depender de um monte de coisa. A obra é do Senhor, e é Ele que investe, é Ele que nos sustenta, Ele que não abençoa pessoas para nos abençoar. Então, o que eu vou dizer? Não, isso é meu conhecimento, você tem que pagar. Não. O máximo que eu falo, me dá estadia, me paga a passagem, me dá estadia, me dá alimentação, que o resto a gente passa. E certamente eles vão fazer, que é o mínimo que se pode pedir. Chegar e falar assim, peço uma oferta, eu sei que vai vir moeda. Então não é interesse comercial também, mesmo que viesse dólares, não é interesse comercial. Interesse comercial é aquela história, pelo menos eles cubram o custo, a passagem de ida e volta, estadia local num quarto decente, alimentação diária, né, as 3 alimentações diárias, e de resto vamos trabalhar, vamos produzir, né? Então existe todo esse desenvolvimento desse trabalho, existe muita coisa para fazer. Estrutura tem, como eu falei, existe um prédio de 3 andares, o último é o alojamento, e espaço tem para receber esses irmãos e começar a trabalhar. A ideia também desse espaço, além de montar o jornal, montar a TV, os estúdios da TV, trazer os irmãos para poder serem treinados, capacitados, e levar brasileiros também ao campo peruano, né? Ser um ponto de intersecção para os peruanos. Bom, existe coisa por fazer. Então o campo peruano é um campo branco ainda.
Existem muitos povoados sem igreja. Existem muitos lugares sem pastor. Existe o templo, mas o pastor faleceu, o pastor foi embora, por causa de condição financeira, ele tem que trabalhar e deixou o ministério. Acontece demais. Entende? Enquanto você vai em igrejas grandes como Lima e tudo mais, você vê 10 pastores, nos povoados não tem. E quando eles falam, vai na escola teológica, no IBAD, prisão e sede, o que você quer? Trabalhar na minha igreja. Eu quero trabalhar no departamento. E não pensa em campo. Não mostra a realidade. E claro que tem um departamento de igreja. Também, em contrapartida, precisa manter esse obreiro lá para ter um lugar onde ele dormir, de repente tem família, ter alimentação para ele necessária para poder se manter no local. Ele desenvolveu o trabalho até formar a igreja, e a igreja mesmo sustentar ele com salário, né, com sustento para ele se manter no local. Né? Os irmãos estão dispostos a fazer na região, eles estão cientes. Os cristãos que moram nessas regiões distantes, que não tem igreja, eles estão cientes que a pessoa precisa ter alimentação, precisa ter muitos deles não tem uma condição que gostaria, mas que pode desenvolver. Então, ou seja, o crescimento da obra vai fazer esse crescimento, né? Vai fazer esse desenvolvimento. Então precisa mobilizar esse trabalho. E precisa remanejar toda uma infraestrutura para ser autossustentável. É como a ideia também do Ministério de Comunicação em Cusco. A ideia do departamento é ser autossustentável, não ser peso para a igreja, porque o salário dos irmãos precisa ser pago para outras coisas, outras atividades na igreja, né? Então, a ideia, o meu sonho é que o departamento de comunicação, tanto o jornal como a gente possa pegar esse valor e investir em algum obreiro em alguma região, com um projeto de formação de obreiros locais, né? Remanejando obreiros para certas regiões, para manter por um período, por exemplo, 6 meses, o obreiro naquela região vai formar até ele formar a igreja, né? Então ele vai trabalhar integral na obra para fazer o crescimento do local, entende? Quem sabe? Isso é um sonho que eu tenho. Já pensou? O Ministério da Comunicação começar a sustentar obreiros, e sabemos que aquelas regiões foram marcadas através de um trabalho realizado pelo Departamento de Comunicação. Isso é tremendo, isso é uma realização que é uma alegria que dinheiro não compra. Né? Certamente as igrejas, a região vai gostar muito, fala, poxa, claro, vocês estão investindo, estão remanejando esse dinheiro para exatamente a obra, porque muitas pessoas, como dentro da igreja, falam, não, o dinheiro que a gente tantas lutas que é preciso escolher qual delas lutar, pra no final dos dias não dizer lutei em vão. Já faz um tempo que eu estou nesta trincheira em prontidão, lutando com fé, jejum e oração. O inimigo já acampou ao derredor da minha casa, mas ao redor está o anjo do Senhor. De viver no fogo já virei brasa, a minha marcha ele não atrasa. Se Deus permitiu, essa luta é pra mim.
retornamos antes do tempo, são 10 horas e 50 minutos, porque tem pouco tempo, e nós paramos o clipe para poder retomar a produção, para a gente fechar com uma palavra no seu coração. E eu quero trazer uma palavra bastante interessante, que eu quero chamar a atenção sobre isso, tá? A importância do batismo no Espírito Santo e a importância da leitura bíblica. É isso que eu sempre bati tecla, e eu sempre bato tecla no Reflexões em Menos de um Minuto, tá? Está em João, capítulo 14, verso 26, uma promessa de Jesus que diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de todas as coisas que vos tenho dito. Uma passagem bastante interessante, que ainda que tenha tradução diferente, mas diz a mesma coisa, muito claro nisso. Então é sinal que a tradução original se mantém nisso. Vos fará lembrar. Como é que você lembra se você não leu? Não existe essa capacidade de... eu até brinco, não é revelação, eu brinco que é revelamento. Quando eu falo isso é uma hipérbole, ou seja, um exagero, né? Nós precisamos ler a Bíblia para que o Espírito Santo venha. Para que o Espírito Santo venha em nós a trazer a um momento a palavra que está guardada no nosso coração. Então nós temos o problema humano de ler e esquecer, como acontece na escola. Na escola você aprende e esquece, até o ponto que você aprende a raciocinar. Então a palavra de Deus deve ser lida constantemente, porque você lê, vai esquecer, lê, vai esquecer, lê, vai esquecer, até o ponto onde você vai ter a essência da palavra e vai entender a ordem e a forma que Deus quer que nós vivamos. Então o objetivo da palavra não é somente ou ler histórias, ler mandamentos, ler conceitos, mas é captar a essência desse conceito, a forma desse conceito, para que nós possamos viver de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o que Deus planejou para a nossa vida. Então existem muitas coisas do qual temos dúvida. É normal isso, é normal termos dúvidas. Eu tenho dúvidas até hoje. E a gente vai aprendendo paulatinamente, ou seja, sucessivamente. Então a palavra do Espírito Santo vai trazendo a memória para que nós não pequemos contra Deus, para que possamos fazer a vontade daquele que nos... E sempre, a vontade de Deus é boa, é maravilhosa, como a palavra de Deus diz, porque ela faz com que esse amor de Deus que nos ame, permita que nós amemos nossos irmãos, as pessoas que fazem mal a gente. É fácil? Não é fácil, mas no momento que amamos as pessoas, que praticamos esse amor que está na palavra, não somente alegramos a Deus, mas damos precisamos viver exatamente o que Deus quer para a nossa vida. Então, o objetivo de Deus é que estejamos preparados para voltar, porque pelo pecado perdemos o nosso lugar nos céus, na Nova Jerusalém, no Jardim do Éden, no lugar feito perfeito para nós, pelo pecado, pela desobediência. Mas, da mesma forma, é pela obediência que vamos entrar nos céus. E essa obediência não pode ser assim somente aparente. Obedeço enquanto estou sendo beneficiado. Não, tem que ser de coração, tem que ser de intimidade, tem que ser isso que Deus quer. Tem que ser de forma que seja natural, que seja sincera no pé da letra, seja na essência a verdade nas nossas vidas. Que seja um estilo, como nós falamos, um estilo de vida. Um estilo de vida para adorarmos a Deus. Então, é o Espírito Santo que nos vai fazer lembrar de todas as coisas. E lembrar de quê? Se nós não lermos. Lembrar de ser bom.
Às vezes podemos pensar que somos bons permitindo a morte de uma pessoa. Por exemplo, a pessoa está no leito de morte, está entre a vida e a morte, e você vai lá e dá uma facada nela. Você fez uma ajuda? Sim, parou de sofrer. Mas é Deus que quer isso? Não. E se a pessoa depois Deus fizesse uma obra e ela restituísse? Como tem muitos casos que as pessoas voltaram à vida e voltaram a ter saúde novamente. E se você tivesse matado, tivesse assassinado essa pessoa? Seria culpa. Então, a obediência, a bondade, é muito mais do que aquilo que nós achamos que é solução. O amor é irracional para nós. Eu, Eduardo, não entendo a paciência, a longanimidade, a longevidade que Deus tem para comigo. O amor de Deus, porque eu sei que eu sou falho, eu erro, eu ainda que sabendo, eu pratico coisas erradas, eu falho diante de Deus, às vezes eu perco a paciência com alguns irmãos, com algumas pessoas. Eu deveria amar, mas a gente não tem paciência, a gente não dá atenção. E o que Deus quer é isso? Não. O amor é isso? Não. Então, a palavra de Deus diz, do mesmo jeito que Deus me ama, eu devo amar meu irmão. Eu consigo isso? Difícil. Difícil. E às vezes a gente falha. O amor de Deus nos constrange a vivermos a palavra de Deus para Ele. Então, para Ele e para quem? Somente para Deus? Que é muito fácil viver. Ah, não, vou adorar a Deus porque não vejo e vou fazer o conforme a tua palavra. E aí? E você suportar seu irmão? As falhas do seu irmão? Os erros que eles fazem com você? De repente, a situação que eles tomam atitude que faz você sofrer. Perdoar é fácil? Não, não é. E isso requer um aprendizado. Esse aprendizado é nosso. E devemos aprender que o Espírito Santo vai fazer com que nós recordemos a palavra de Deus para nos bloquear, para nos ajudar a ser correto diante de Deus. Então, leia a palavra de Deus. Mantenha a palavra de Deus no seu coração. Procure. Antigamente a gente podia dizer que os hinos tinham palavra saudável para nós, mas hoje as seitas estão criando hinos iguaizinhos evangélicos com doutrinas erradas, ensinando coisas. Então temos que cuidar para que com que louvor que nós estamos ouvindo, quem é o cantor, que tipo de letra que ele está cantando. Vou dar um exemplo para você, aquele Me Dá Poder de Filho. É bonita a música, tem gente que chora, mas como? Eu chamo música do desviado. É um cristão que está cantando? É. Bíblico? É. Mas a letra dele não é bíblica. Por quê? Como que se você já é convertido, como pedir a Deus uma coisa que você já tem? É a mesma coisa, você chega... CPAD Music, o som da palavra. Que ensinam coisa translocada e nós temos que tomar cuidado com música. A música é perigosa hoje em dia. As seitas estão fazendo música para confundir o evangelho, para que as doutrinas deles sejam vigoradas, porque de tanto repetir, você começa a marcar. Por isso que nós devemos ler a palavra para marcar a palavra. Agora, se a pessoa não lê a palavra, ela vai ser enganada facilmente pelo... São 11 horas da manhã, estamos terminando o nosso programa. Hoje é sexta-feira, vamos retomar segunda-feira. Amanhã eu vou estar lá na TV Cusco falando espanhol e transmitindo o culto de Santa Ceia. Porque o meu horário é 6 horas aqui no Brasil, mas lá é 8 horas aqui no Brasil, mas lá é 6 horas da tarde. Então meu horário lá é 6 horas. Se você entrar na TV, é 6. Então, 8 horas lá, que está marcado lá na programação de Cusco, 8 horas local lá, é 6 horas aqui. Então, 6 horas... Não, desculpa. 6 horas lá, que é o meu horário que está marcado lá, é 8 horas aqui.
Então 8 horas eu vou estar na igreja aqui que tem a Santa Ceia. Então eu vou estar aproveitando a Santa Ceia para retransmitir, para mostrar na TV Cusco como é que é uma Santa Ceia no Brasil. Uma oportunidade, né? Então, amanhã estamos na TV Cusco. Na segunda-feira retornamos aqui. Estamos desenvolvendo essa parte. Vamos ver se a gente transmite ao vivo, direto por Facebook, para o YouTube. Eu vou ver essa configuração para poder também aprender, que vai ser bom para quando eu estiver lá também. Que Deus te abençoe, que se você estiver assistindo uma emissão gravada, perdoe esses cortes, mas é a internet que corta, e você possa comentar, assistir o nosso programa de segunda a sexta na TV Jacutinga Web, às 10 horas da manhã, das 10 às 11, nosso programa. Que Deus te abençoe, até semana que vem, em nome de Jesus, se assim Deus permitir. Eu preciso aprender a lançar todos os meus medos. Sei que Ele cuida de mim. Eu preciso aprender a lançar toda ansiedade. Sei que Ele cuida de mim. Todo meu pecado e todo meu passado foram cravados lá na cruz. Toda minha culpa e todos os meus medos foram rasgados lá na cruz. Esquecendo-me do que ficou pra trás, corro para o alvo que é Cristo. Eu preciso confiar. Eu preciso me lançar nos seus braços de amor. Eu preciso confiar. Eu preciso me lançar nos seus braços de amor. Filho, eu te amei de tal maneira que entreguei meu próprio filho, pra que ele cuide de ti.